falar de função modular composta. Função modular composta é quando você tem um módulo, além do x, você tem mais algo, ou dentro do módulo ou fora do módulo. Pode variar, tá? Então aqui eu dei um exemplo, f de x igual a x mais 2 dentro do módulo. Então quando isso acontece, eu preciso fazer o quê? Y é igual ao módulo de x mais 2, tá? Então eu tenho o valor do y associado aqui do x mais 2. Quando eu falei de função modular simples, eu disse que ele era espelhado. Automaticamente, o que gerava era um gráfico assim, em V, não é isso? Que saía do ponto de origem, que é o 0, 0. Por quê? Porque ele era uma função modular simples, tá? Quando ele acontece de ser composta, esse zero ele vai acontecer e você vai marcar o ponto inicial da função no valor quando o y for zero. Então, se eu fosse substituir aqui, ficaria assim, ó, y igual, os dois são positivos, então eu tiro do módulo, vai ficar x mais 2, tá? Se o meu y é igual a zero, aqui vai ficar 0 igual a x mais 2, tá? Passei o 2 para lá, ficou o quê? Menos 2 é igual a x. Então eu sei que o meu eixo, minha função modular, ela vai começar a partir do x sendo menos 2. Então eu vou aqui, ó, o 0, 0 é aqui. Então no menos 2 eu pego e sei que a minha função ela vai ficar assim, espelhada, mas a partir do menos 2. Tá? Porque esse ponto aqui é o ponto de origem, porque o y, se for 0, o x vai ser menos 2. Então, eu comecei daqui. Vai ser a mesma coisa, espelhada de um lado para o outro. Tá? O ponto de origem é que é exatamente esse valor que eu achei. Isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, quando você tem uma função modular composta, para que você comece a montar o seu gráfico, você precisa o quê? Identificar onde que é o ponto de origem desse seu gráfico. Então, fazendo esse cálculo assim, você vai achar, ah, professor, e se eu tivesse um mais 2 aqui fora? Aí você resolveria da mesma forma, x mais 2, e aí você acharia outro valor de x, tá? Então, isso pode acontecer de não ser uma constante, tá? A constante é quando você achou o valor de x, botou y igual a 0, x, achou o valor de x, e esse é o ponto de origem da sua função modular composta, tá? Basicamente é isso, tá? Um exemplo de uma função modular composta, que eu dei f de x igual a x ao quadrado menos 3x. Então eu sei que aqui é y igual a módulo de x ao quadrado menos 3x, tá? Aqui eu vou tirar do módulo, tá? Então vai ficar y igual a x ao quadrado menos 3x, tá? Então ficou basicamente isso. Então aí eu faço, eu sei que é uma função modular composta quadrada, então aí eu resolvo a equação, x vezes, vou ter evidência que eu tenho em comum aqui. Tá? Primeiro o valor de x é x1 igual a 0, x menos 3 é igual a 0, x é igual a 3. Então aqui, se eu fosse montar, ficaria assim, né? Ó, 0 e 3. Não é isso, meu x? Ó? Se fosse a função quadrática normal, tá? Aí aqui teria o meu valor do meu y, 1,00. Seria o meu y, tá? Sendo que, lembra que eu falei que módulo não tem negativo? Então, se módulo não tem negativo, automaticamente, o que vai acontecer aqui é a parábola, ela não pode vir aqui, ela vai rebater. Então, vai ficar
É como se eu tivesse jogado, olha só, para baixo e de baixo o quê? Espelhou. Então, a minha função modular composta vai ser exatamente isso aqui, ó. Esse pedaço bateu aqui, espelhou, continuou a função, tá? No 0 e no 3. Foi? Então, achei os valores do x, dos dois valores de x aqui. E aí rebateu, porque não pode ser negativo. O y aí, no caso, ele não pode ser negativo. Por quê? Porque é uma função modular, tá? Quando a gente fala de equações modulares, é quando você tem um módulo igualando a algo. Então, eu vou dar o primeiro exemplo aqui de uma equação modular, tá? Então, eu vou dar 3x mais 4, que é igual a 5. Então, o que você vai fazer? Repete, repete, repete e troca o sinal, tá? Então, vai ficar assim, ó. 3x mais 4 é igual a 5. 3x mais 4 é igual a menos 5. Tá? Um é mais e outro é menos, porque é uma função modular, que você não vai trocar. Ah, poderia trocar aqui tudo e manter o valor aqui? Sim, mas é da mesma resposta. Tá? Então aqui fica 3x mais 4, que é igual a 5. 3x mais 4, que é igual a menos 5. O 4 está mais, para lá passou menos. 3x é igual a 5 menos 4. 3x é igual a 1. X é igual a 1 sobre 3. Tá? Então a resposta é essa. A outra. 3x. 4 está mais, para lá passa menos. Então fica menos 5 com menos 4. 3x é igual a menos 9. X é igual, 3 está multiplicando, para cá passa dividindo. Menos 9 sobre 3, x é igual a menos 3. Tá? Então ficou esse e esse valor. A solução, no caso dessa função modular, é isso. Tá? Vou dar um outro exemplo, uma outra função. O exemplo 2. Eu tenho o exemplo 2 aqui. Eu coloco módulo de 5x mais 4 é igual ao módulo de 2x mais 3. Tá? Repito, repito, repito e troco. Tá? Então vai ficar assim. 5x mais 4 é igual a 2x mais 3. E aqui, 5x mais 4 é igual a menos 2x mais 3. Tá? Então repete, repete, repete e troca. Então vai ficar assim. 5x mais 4 é igual a 2x mais 3. X para cá, trocou o sinal. 4 para cá, trocou o sinal. 5x menos 2x, que é igual a 3 menos 4. 2x é igual a menos 1. X é igual a menos meio. Oi? Aqui. 5x mais 4, que é igual a menos 2x menos 3. 5x, o 2x passa para lá, trocou o sinal, mais 2x. O 4 passa para lá, também trocou o sinal, menos 3 com menos 4, menos 7. Então aqui ficou 7x igual a menos 7. X é igual a menos 7 sobre 7. X é igual a menos 1. Tá? Então, nessa equação modular, a resposta é menos meio e menos 1. Tá? Foi?